Será que é o fim do pixel? Nesse vídeo eu vou te ensinar tudo sobre o que é e como funciona a API de conversões da Meta ou do Facebook. Então bora pro vídeo. Um assunto que está bem em alta nos últimos meses é sobre o fim do pixel. Eu tenho visto um monte de gente falando, vídeos no YouTube, falando besteiras sobre esse negócio de fim do pixel, que daqui para frente é só a API de conversões, etc, etc. E muita gente vem aqui no canal me pedir sobre a API de conversões, que eu faça um vídeo falando sobre a API de conversões. Então, eu sou o James William e nesse vídeo você vai de fato aprender tudo o que é e como funciona a API de conversões. Como instalar ela é assunto para outro vídeo, mas primeiro você precisa entender o que ela faz e como ela funciona. Combinado? Fica comigo até o fim desse vídeo que você vai entender tudo sobre a API e vai descobrir se de fato o pixel vai mesmo morrer ou não. Segundo a Meta, ou o antigo Facebook, que era o nome da empresa, a API de conversões é uma ferramenta da Meta, Facebook, para empresas que permite que você compartilhe os principais eventos ou as ações do cliente diretamente do seu servidor para os nossos. Mas será que não é exatamente o que o Pixel já fazia? Compartilhar os eventos que acontecem dentro do seu site com o Facebook? Basicamente o que o Pixel fazia era isso, ele observava, espionava os eventos, as ações que o usuário realizava dentro do seu site, se era uma compra, um clique em um botão, até rolagem na página, etc. E aí ele informava para o Facebook esses eventos para que você pudesse utilizar essas informações para criar públicos ou otimizar suas campanhas. Mas na verdade não é a mesma coisa. O Pixel ele fazia isso através do navegador e para isso ele pode utilizar cookies internos ou de terceiros que captam e enviam as informações de navegação. Então o Pixel ele é um pedacinho de código instalado no seu site e através desse código, é um JavaScript, ele disparava e instalava cookies de terceiros ou cookies internos, a gente já vai entender sobre isso, que captavam informações dentro ali através do navegador do usuário. Então isso tudo acontecia no navegador do usuário. A API ela faz esse processo diretamente de servidor para servidor. Não existe essa interferência do navegador, ele não é mais a janela de onde acontecem essas coisas. As ações são captadas, rastreadas e enviadas de servidor para servidor, ou seja, do meu servidor, do servidor aonde o meu site está instalado, para o servidor do Facebook diretamente. A gente vai entender melhor isso num gráfico. Mas veja bem o que ele diz aqui, ó. Ele pode utilizar cookies internos ou de terceiros. O que significa isso? Entendendo como que o Pixel do Facebook utiliza os cookies, na verdade, que é a grande questão aí do Pixel morrer ou não morrer. Tirado da própria central de ajuda do Facebook, inclusive está aqui o endereço, se você copiar, eu vou deixar o link desse artigo na descrição aqui para você poder conferir que é real mesmo, apesar de ele estar um pouquinho desatualizado em um pequeno detalhe que eu vou te mostrar na prática, compartilhando a minha tela aqui. Cookies são pequenos trechos de códigos armazenados em navegadores da internet que são frequentemente utilizados para diferenciar visitantes de sites. Agora, neste momento, seria o mais correto, você pode utilizar cookies internos e de terceiros com o seu Pixel do Facebook. A diferença entre os cookies internos e de terceiros está em quem é o proprietário dos cookies. Os cookies internos pertencem ao site que a pessoa está visualizando no momento. Já os cookies de terceiros pertencem a um site diferente daquele que a pessoa está visualizando no momento. Então entende-se que o cookie que está instalado no navegador, o Pixel do Facebook tinha acesso aos dados desses cookies, independente se é o cookie que foi instalado pelo seu site ou de outros sites que o visitante entrou anteriormente. Então o Pixel tinha acesso a dados desses cookies de outros sites que o visitante entrou também, que são os cookies de terceiros. A grande questão é a eliminação desses cookies futuramente. Essa configuração ela podia ser realizada dentro do próprio gerenciador de anúncios, onde você poderia escolher se você quer usar o Pixel com cookies internos e de terceiros, as duas coisas juntos, ou usar o Pixel apenas com cookies de terceiros, ok? Essa configuração mudou um pouquinho, só existe um botão onde você pode ativar ou desativar os cookies internos. Tá, mas e que diferença isso faz?
O futuro dos navegadores é cookieless, ou seja, sem suporte a cookies. Atualmente a gente já sabe que todos os navegadores já dão a opção do usuário bloquear os cookies, tanto de terceiros quanto todos os cookies. Num futuro próximo, os cookies de terceiros não serão mais suportados. Então, atualmente, os navegadores dão a opção de você deixar ativa a opção para cookies de terceiros ou não, ou bloquear os cookies de terceiros, ou opcionalmente bloquear todos os cookies. Tá? Mas a gente já sabe que o navegador da Apple, o Safari, ele já vem por padrão com os cookies de terceiros bloqueados. Você pode, se quiser, ativar, mas quem é o usuário que vai entrar nas configurações e ativar? Nunca, ninguém, né? E já sabemos que a Google já anunciou que também o Chrome não suportará cookies de terceiros no futuro. Então nem vai existir, provavelmente, a opção de ligar esses cookies de terceiros no navegador. Ele simplesmente vai eliminar os cookies de terceiros. A gente não sabe quanto aos cookies normais, os cookies internos que o Facebook diz que o Pixel usa, certo? Então, inicialmente é só sobre cookies de terceiros. Mas, mesmo que os cookies internos também deixem de funcionar, suponhamos que os navegadores eliminem todos os cookies, e eu acho isso muito difícil porque eles são necessários para algumas coisas relativas à navegação dentro do site, mas suponhamos que o futuro fosse totalmente cookie free, totalmente sem cookie nenhum. Mesmo assim, o Facebook ainda seria capaz de rastrear as ações do usuário dentro do seu site. A gente vai ver mais adiante como. Mas ainda falando sobre essas configurações dos navegadores, eu até vou aproveitar e vou compartilhar minha tela aqui com você e vou te mostrar essas configurações no navegador. Eu estou aqui com o navegador Opera aberto, inclusive com aquele artigo que eu usei o print ali. Se você vir aqui nas configurações e encontrar aqui, ó, ir para configurações completas do navegador, e aqui você faz uma busca por cookies. No navegador da Google, no Google Chrome, é exatamente a mesma coisa. Você vai nas configurações do Chrome e busca por cookies, vão ser exatamente as mesmas opções que aparecem aqui no Opera, já que o Opera ele é baseado no Chrome, né? O motor principal dele é o Chrome. Então aqui a gente tem aqui as opções de cookies e outros dados de site. Se você abrir essa opção aqui, você vai ver que tem a opção, ó, bloquear cookies de terceiros no modo privado. O meu navegador, por padrão, eu nunca mexi nessas configurações, ele já veio com a opção de bloquear cookies de terceiros no modo privado. Se eu abrir uma janela privada, ele vai bloquear os cookies de terceiros. Eu tenho também a opção de bloquear cookies de terceiros mesmo numa navegação não privada. Aí ele bloquearia os cookies de terceiros e neste caso o pixel do Facebook só funcionaria, só conseguiria me rastrear se a pessoa que instalou o pixel no site manteve a opção de cookies internos ativa. Se ela desligou cookies internos, ela perderia a possibilidade de me rastrear com o Pixel se eu marcasse aqui o bloqueio de cookies de terceiros, que é o que vai acontecer nos navegadores no futuro, eliminando a possibilidade de uso de cookies de terceiros. E aí tem a opção de bloquear todos os cookies, inclusive ele diz que não é recomendado. Por quê? Porque os sites usam cookies para melhorar minha experiência de navegação. Por isso que eu acho que a eliminação total de cookies pode ser que aconteça? Pode, mas eu acho improvável que isso aconteça no futuro, ok? Mas os cookies de terceiros poderão ser bloqueados. Se você quiser saber mais sobre isso, é só abrir ali, expandir, você lê aqui, você vai saber mais sobre isso. Mas então, é só para você saber que existe a opção de bloquear todos os cookies. De novo, você, gestor de tráfego, não pode ter nenhum tipo de bloqueio de adblocks no seu navegador e muito menos bloquear os cookies aqui, porque você precisa estar exposto às experiências. Eu já falei isso em outros vídeos. Você, como gestor, tem a obrigação de estar exposto a outros anúncios de outros anunciantes para saber o que o mercado está fazendo, como a coisa está girando dentro dos anúncios. Então não faça isso. Mas o que você precisa saber, qual é o usuário que sabe fazer essa configuração e virar por livre, espontânea vontade, vir aqui desligar os cookies, todos os cookies? Provavelmente não, ainda mais vendo aqui a opção não recomendado. Então, será que é mesmo o fim do Pixel? Definitivamente não, ao menos pelo que se sabe por enquanto, apenas os cookies de terceiros não serão mais suportados pelos navegadores no futuro. Portanto, o Pixel ainda assim será capaz de rastrear atividades com a ajuda dos cookies internos,
quando o usuário não bloqueá-los nas configurações do navegador, quando o usuário não fizer essa configuração manualmente que eu mostrei ali para você, que eu duvido muito, 99% dos usuários não fazem isso, nem sequer mexem nas configurações do navegador, então isso não vai acontecer, o Pixel não morreu, o Pixel continua funcionando. E para você entender como que isso funciona hoje, vamos entender de fato como funciona o rastreamento do Pixel para poder entender como que vai funcionar o rastreamento através da API de conversões. Lembra que o assunto desse vídeo é a API de conversões da Meta. Como funciona hoje? O usuário acessa o seu website através do navegador e lá no seu website tem o Pixel instalado. Então o Pixel é disparado, capta as informações dos cookies do seu navegador, capta as informações de navegação através do seu navegador. O seu navegador é a porta que fornece os dados e ele rastreia os eventos do Pixel que são adicionou ao carrinho, comprou, page view, etc. e envia esses dados para o Facebook. Então veja que o navegador aqui hoje é peça fundamental, passa por ele. O seu site tem um Pixel instalado, mas ele é disparado através do navegador. Os dados são disparados para o Pixel através do navegador e enviado para o Facebook, totalmente independente do navegador. O que vai acontecer? O usuário vai acessar seu site, o Pixel vai estar instalado no seu site, o browser não vai ter suporte a cookies de terceiros e vai bloquear esses cookies. E aí o Pixel vai ter uma limitação de dados que ele consegue enviar para o Facebook ou para a Meta. Entendido? Os cookies internos continuam funcionando e ele continua conseguindo enviar dados, mas com os cookies de terceiros eliminados, ele tem essa limitação e não consegue enviar uma quantidade maior de informações. Pode acontecer de todos os cookies serem bloqueados, assim como tem lá a opção de configuração de ser bloqueado todos os cookies, ou um adblock que vai bloquear isso também, e aí nenhum dado passa do navegador para o Facebook Ads, ou seja, a pessoa que navega aqui, mesmo com o Pixel instalado no seu site, ela não terá seus dados enviados para o Facebook porque ela está tendo um bloqueio através de um adblock ou através do bloqueio de cookies totais, né? Não permitir cookie nenhum no navegador. Não, esses dados não serão enviados para o Facebook e o Pixel de fato não consegue fazer a sua função neste caso. Portanto, você tem que revisar as configurações do seu Pixel. Lá nas configurações, no gerenciador de eventos do seu gerenciador de anúncios, você vai entrar nas configurações e revisar aqui o uso de cookies. Essa opção de cookies internos, ela precisa estar ligada. Por padrão, todos os pixels novos que você cria agora, ele já vem com isso ativo, tá? Mas não custa nada entrar lá e conferir se realmente está ativo. Nos pixels mais antigos que foram criados anteriormente a essa alteração, pode ser que o seu pixel esteja com essa opção desligada, por isso eu recomendo que você vá lá nas configurações, abre o seu gerenciador de negócios, vai no menuzinho lá e abre o gerenciador de eventos, encontra o seu Pixel e vai em configurações e confere se está ativo. Você precisa do uso dos cookies internos para o Pixel conseguir continuar enviando dados quando entrar em vigor não suporte de cookies de terceiros pelos navegadores num futuro próximo. Lembrando que hoje eles ainda são suportados, mas eu já recomendo você manter isso aqui ligado, conferir nos seus Pixels se isso aqui está ligado, para você ter tranquilidade que o teu Pixel não vai morrer, vai continuar funcionando perfeitamente. Mas e se o usuário bloquear todos os cookies do navegador? Ou e se os navegadores no futuro não permitirem o uso de cookies total, não somente os de terceiros, mas eliminar totalmente os cookies? Aí sim entra a grande solução que é a API de conversões. A API de conversões vai contornar esse problema. De que forma? O usuário acessa o seu site tem que ter o Pixel instalado no site. Então veja bem, não adianta nada ter API de conversões se você não tem o Pixel. Não dá para ter API de conversões se você não tem o Pixel. Ele não vai morrer, ele continua sendo peça fundamental aqui para funcionar o rastreamento. Então no seu site terá o Pixel instalado. A partir do Pixel você terá também a API de conversões
instalado no seu servidor. O que é o seu servidor? O servidor é a sua hospedagem, aonde o seu site está instalado. Então você vai ter o Pixel instalado no seu site através do WordPress, por exemplo. Eu até ilustrei aqui com o logotipo do WordPress, e é lá no WordPress que vai estar instalado também a API de conversões junto com o seu Pixel. E a API de conversões vai coletar os dados diretamente do seu servidor. Os dados de navegação do usuário, conforme ele navega no seu site, serão coletados diretamente do servidor onde o seu site está instalado e enviados para o Facebook diretamente. Ou seja, perceba que essa coleta de dados ela não passa pelo browser. Portanto, tanto faz se o navegador está com adblock ou não, se o navegador está com o bloqueio de cookies ativo ou se esse navegador aceita suporte a cookies ou não. Não faz diferença nenhuma, porque ele não passa a ser mais peça fundamental nesse rastreamento de dados. Os dados são rastreados diretamente no seu site, pela navegação do seu site diretamente no servidor onde seu site está instalado. Então os navegadores não serão capazes de bloquear essa coleta de dados. Porém, perceba que o Pixel vem antes do navegador. O Pixel está instalado no seu site aqui, antes do navegador. O Pixel vai coletar esses dados também junto com a API, e esses dados são vinculados a um Pixel e serão enviados para o servidor. Então não adianta nada ter API se não tem Pixel. Não existe esse negócio, o Pixel morreu, agora é só API de conversões. Pixel é necessário, precisa ter Pixel para ter API de conversões. Entendeu por que não faz sentido nenhum esse negócio do pessoal aí tá dizendo que o Pixel morreu e blá blá blá? Não faz sentido absolutamente nenhum. Segundo a Meta, o próprio Facebook, a API de conversões permite que os anunciantes enviem eventos da web diretamente dos próprios servidores para o Facebook, que é o que eu ilustrei para você na imagem. Portanto, os eventos do servidor são vinculados a um Pixel e processados como eventos do Pixel. Ou seja, não existe evento da API de conversões. Não tem como a API rastrear esses dados sem vincular esses dados a um Pixel. Então você precisa sim de um Pixel. O Pixel não morreu e nem vai morrer tão cedo porque os dados são vinculados a um Pixel. Você ainda precisa saber criar, instalar e configurar o Pixel corretamente, e aí depois você configura a API de conversões para que ela consiga rastrear independente daquele salto, e fugir do navegador, conseguir rastrear esses dados independente do navegador, e esses dados serão vinculados a um Pixel. A API de conversões é apenas uma ponte a mais para ajudar o seu Pixel a continuar rastreando os dados, mesmo que os navegadores bloqueiem os cookies ou que o usuário tenha um adblock. Então, continua sendo o Pixel, a ferramenta, o espião que fica rastreando os dados. Porém, ele ganhou um upgrade, uma ferramentinha, um auxílio, uma ponte que ajuda ele a pular por cima do navegador e conseguir rastrear os dados, mesmo que o navegador cause bloqueios. Entendido? Portanto, não, de novo, repito, o Pixel não morreu e nem vai morrer tão cedo. A API de conversões não substitui o Pixel, entenda muito bem isso. Antes da gente ir para um próximo vídeo no futuro onde eu vou ensinar a instalar essa API de conversões, você precisa saber instalar o Pixel do Facebook. Não adianta nada aí vir aqui assistir meu vídeo no canal sobre a API de conversões se você ainda não sabe criar e instalar o Pixel do Facebook. Já tem um vídeo aqui no canal, num card aqui em cima vai aparecer, ou um link na descrição, que eu ensino em 2022 agora como criar e instalar o Pixel do Facebook no WordPress. Primeiro você precisa disso, depois você vai atrás de API de conversões, porque ela trabalha em conjunto com o Pixel. Sem Pixel, sem API. Entendido? É isso que você precisava entender. Eu espero que, chegando nesse ponto aqui, você tenha entendido o que é a API de conversões, como ela funciona, como ela vai contornar esses problemas dos bloqueios de cookies dos navegadores e inclusive os bloqueios de adblocks também serão contornados com ela. Então ela é uma ferramenta a mais que vai te auxiliar junto com o Pixel. E espero que você tenha também entendido que o Pixel não vai morrer. Então fica atento, essa galera que fica falando aí o Pixel morreu, o Pixel morreu, o Pixel morreu, tá só inventando história para criar caos para vender curso para você. Então preste atenção a esse detalhe.
Se você acompanhou esse vídeo e prestou atenção, você já sabe por que o Pixel não morreu, porque eu te expliquei como funciona a API de conversões. Se você entendeu como a API de conversões funciona, você sabe que o Pixel não vai morrer. E não deixa de assistir e aprender como instalar o Pixel do Facebook, porque você vai precisar disso instalado antes de instalar a API, quando eu fizer um vídeo aqui no canal mostrando passo a passo como instalar a API de conversões. Quer vídeo de API de conversões instalando ela passo a passo no WordPress? Coloca nos comentários aqui um joinha ou avisa para mim que você quer. Se tiver bastante gente comentando o que quer, eu faço o vídeo com passo a passo. E aproveita e se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder esse vídeo quando ele sair e não perder nenhum outro vídeo que eu coloco. Eu venho trazendo muito conteúdo para ajudar e eu já prometi que em 2022 eu vou fazer muito conteúdo bom mesmo para te ajudar a sair dessa estagnação aí de anúncios que não funcionam no Facebook Ads. Legal? Um grande abraço e até a próxima.